Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, nós hoje queremos continuar dentro daquilo que é o projeto deste Renascem. Nós, conduzidos pelo Espírito Santo, somos ungidos, somos o próprio Cristo. Como São Paulo nos diz, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E por isso, assim como Cristo é sacerdote, profeta e rei, nós estamos esses dias nos dedicando a essas três tarefas de ungido de Cristo, ou seja, o munus sacerdotal, profético e real. Ontem nós vimos o munus profético. Para ser profeta é necessário uma unção de Deus. Hoje gostaríamos de ver o munus real. Para ser reis, precisamos de uma unção, de um auxílio de Deus. Meus queridos, aqui nós vemos então aquilo que eu acenava ontem. Foi muito oportuna a palavra do Evangelho de ontem à noite, porque já introduziu o tema de hoje, que é um tema difícil da gente perceber. Por que é que nós precisamos ser reis? O que é um rei? O rei é aquele que combate o mal, é aquele que combate a maldade. Toda a função de combate ao mal, o exorcismo, a luta de libertação e, sobretudo, a resistência ao mal, dentro de nós e fora de nós, tudo isto é uma missão do rei. Por isso, o tema desta palestra, não é? Nesse dia que nós pretendemos refletir sobre os nossos pecados, é a virtude da fortaleza. Vejam só, é importante nós compreendermos qual é o projeto do dia, qual é a arquitetura do dia de hoje. Eu vou falar da virtude da fortaleza. O padre Eduardo Dudu vai falar da santidade e dos pecados concretos no nosso dia a dia, a luta pela santidade nos nossos seminários, e na parte da tarde nós iremos nos confessar. Então, esse é o projeto do dia, é isso que nós pretendemos fazer. Então agora, nessa primeira palestra, a virtude da fortaleza. O que é isto? Bom, a primeira coisa, aqui uma dica para os teólogos, para os filósofos também, porque também os filósofos estudam ética e estudam moral. Uma dica de leitura extraordinária para teólogos e filósofos. O seguinte, todos vocês já ouviram falar da Suma Teológica. Quem sabe na biblioteca do seminário de vocês, ela está lá mofando e pegando poeira. A Suma Teológica, se você pegar a primeira parte da Suma Teológica, que é a parte propriamente de teologia, você vai notar que é muito difícil aplicar aquilo na nossa vida, porque as perguntas e as respostas de Santo Tomás parecem já um pouco envelhecidas diante do nosso dia a dia. Mas se você pegar a segunda parte da Suma Teológica, sobretudo a segunda parte da segunda parte, porque a Suma Teológica é dividida assim, existe a primeira parte, a segunda. E a segunda, ela tem uma subdivisão. Tem a primeira da segunda e a segunda da segunda. Então, se você pega a segunda parte da Suma Teológica, sobretudo a segunda da segunda, você vai encontrar a moral de Santo Tomás. E é fascinante, gente, é fascinante. É extraordinário. A gente começa
na primeira parte, se você começa a ler na primeira parte, uma pedreira, né? Não, esquece, pula, vai para a segunda parte direto e vai para a moral. Você vai ver que a moral de Santo Tomás é muito diferente desta moral tradicionalista, empoeirada, caquética, casuística, que só quer falar de pecado. A moral de Santo Tomás é o contrário, é uma beleza. A moral de Santo Tomás, ela é uma moral das virtudes. Ele o tempo todo fala das virtudes, ele passa virtude por virtude. E isso é um alimento espiritual mesmo, eu estou falando para vocês com seriedade. Então, aqueles que têm mais facilidade para estudar e que queiram estudar, eu dou esta dica de leitura. Se você não... Eu estou procurando ver se eu consigo achar aqui em português algum comentário dessa segunda parte da Suma Teológica. É difícil achar em português, mas estou procurando. Eu já achei em espanhol, existe um filósofo alemão, cuja obra está traduzida em espanhol, chamado Josef Pieper, né? O sobrenome escreve-se Pieper, P-I-E-P-E-R, Josef Pieper. Ele é um grande estudioso de Santo Tomás, já falecido, leigo, casado, e Josef Pieper escreveu um livro que está traduzido em espanhol, Virtudes Fundamentales, as virtudes fundamentais, onde ele passa as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais, segundo uma leitura bonita da Suma Teológica. Mas se você for à Suma Teológica em português, muita coisa lá é aproveitável, muita coisa dá para você aproveitar, se você tiver paciência, né, e vontade de estudar. Isso aqui é uma dica para os estudiosos. Se você é preguiçoso, nem tente, tá? Isso aqui é para gente que queira estudar. Fecha parênteses, acabou o meu comercial de Santo Tomás de Aquino. Vamos falar da virtude da fortaleza. Santo Tomás de Aquino diz assim: existem 2 coisas que nos impedem de fazer o bem. 2 coisas que nos impedem de ser as pessoas que Deus sonhou. Deus tem um sonho para nós, Deus é um Pai, Ele quer que nós sejamos santos. Tem 2 coisas que nos impedem. O quê? Uma é uma atração e outra é uma repulsa. Usando a linguagem dos Santos Padres, São Máximo Confessor resume essa realidade da qual Santo Tomás está falando, dizendo numa frase só: foge da dor e busca o prazer. Você busca o prazer e você foge da dor. Ora, se vocês forem olhar para a vida moral de vocês, como vocês procuram ser pessoas melhores, eu espero que vocês procurem ser pessoas melhores, né? Faz parte desse ser rei, o reinado de Deus em nossas vidas, a unção de Deus que quer fazer de nós pessoas melhores. Muito bem, se vocês querem ser pessoas melhores, você olhe para o seu dia a dia e veja que a maior parte das vezes você se dedica a fugir do prazer. Para os nossos seminaristas, para o povo em geral, para os jovens de uma forma geral, eles estão todos concentrados nesta primeira parte da nossa missão, que é necessária, que é importante, que é primordial, mas não é a única coisa na vida de santidade, na vida moral, que é o quê? Fugir do prazer. Então, o jovem que tem a namoradinha, o namoradinho, foge da relação sexual. O seminarista que luta pela castidade, foge da masturbação. Nós fugimos da gula, nós fugimos do prazer que pode dar o dinheiro, nós fugimos para tentar ser virtuoso. E a gente vê mais ou menos nos nossos grupos de oração, nós vemos nos nossos seminários, na vida de igreja em geral, as pessoas que procuram ser virtuosas estão muito preocupadas com a sedução e com o prazer que o pecado pode nos proporcionar. E essa preocupação, ela é justa, ela é válida, tem que ser isso mesmo, tem que se preocupar com isso.
Existe uma sedução do pecado. Mas essa não é o único desafio na nossa vida de santidade. Existe um outro desafio. É a parte da frase: foge da dor. Foge da dor e busca o prazer. É assim que pensa o homem pecador. Nós queremos ser virtuosos, queremos evitar o prazer proporcionado pelo pecado, mas nós temos que ao mesmo tempo parar de fugir da dor. O que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza, na nossa linguagem comum, é a coragem. E o que é coragem? A coragem é a virtude de quem sabe que precisa pagar um preço para alcançar o bem. O bem é bom, mas tem preço, tem custo, e eu preciso estar disposto a pagar esse preço. Eu preciso enfrentar um pouco de dor, um pouco de sofrimento para ser uma pessoa boa. O que aqui eu quero dizer com isto? Vamos ser bem práticos, porque até agora na teoria está muito feio isso que eu estou dizendo, né? Está parecendo uma aula de masoquismo, né? Você tem que gostar de sofrer. Aí você pega um flagelo, ai que gostoso, né? Ai, bate mais, Não é isso. O cristão não é um masoquista. O cristão não é alguém que gosta de sofrer, não é isso. Vocês já ouviram no seminário de vocês, e até já esse negócio já tomou posse das nossas mentes, já se tornou até um cacuete mental e um cacuete verbal que a gente repete e não se dá conta daquilo que fala. A gente diz assim: o maior dom de Deus para nós é a vida. Nós somos pela vida, né? A igreja luta a favor da vida. Nós somos pela cultura da vida, contra esta cultura da morte que está aí. É a vida, a campanha da fraternidade da vida. E a gente fala da vida. Sim, a vida é um valor, meus irmãos. É um valor, mas cuidado. É satânico dizer que a vida é o valor maior. Não é. Esta vida não é o maior valor e não é o maior dom que nós recebemos de Deus. Esta vida não é o maior dom que nós recebemos de Deus. O maior dom que nós podemos receber de Deus é a vida eterna, não essa daqui. Se você é materialista, se você não tem fé, se você é simplesmente um ateu, então você pode dizer que essa vida é o bem mais precioso que você possui. É a única coisa que você tem. Mas nós cristãos dizemos: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Meus irmãos, a virtude da coragem é a virtude de quem põe a sua própria vida em risco, porque existe algo que vale mais do que a vida. É isto que Satanás quer tirar de nós, quando ele coloca a mentira dentro da igreja, de que a vida é o nosso bem maior. Parece uma coisa, vejam como as heresias elas entram na nossa vida, sem a gente perceber. É interessante isso. Uma frase ingênua, boa, que ninguém colocaria maldade nela: a vida é o bem maior. Ninguém nega que a vida seja um bem, gente. Nós não somos suicidas. Deus nos deu essa vida aqui para vivê-la. Esta vida é bonita, esta vida é boa, esta vida é um dom de Deus e nós precisamos preservá-la e lutar por ela. É por isso que nós combatemos o aborto, é por isso que nós combatemos a violência, é por isso que nós combatemos, porque esta vida é um bem extraordinário, é um dom de Deus extraordinário, mas não é o bem maior. Não é, não pode ser o bem maior.
Porque se esta vida é o bem maior, nós seremos um bando de covardes. Porque somente tem coragem quem está disposto a pôr a sua vida em risco. Compreende isso? O homem corajoso, a mulher corajosa, é aquela pessoa que está disposta a colocar a sua vida em risco, porque existe um bem maior do que esta vida. Quando um ladrão, um estuprador, um criminoso violento entra na minha casa, e ele vai contra a minha mulher, e quer estuprar a minha filha, eu, que amo a minha mulher e amo a minha filha mais do que a minha vida, colocarei a minha vida em risco, porque existe algo que vale mais do que a vida. Esse é um homem corajoso. Existe algo que vale mais do que a vida. Nesse caso aqui, a minha mulher e a minha filha valem mais do que eu. Esse é o corajoso. Agora vejam, nós cristãos sabemos que o que há de mais grave para nós, o valor maior, o bem supremo que nós temos é a vida eterna. Então existe algo que vale muito mais do que esta vida, é a vida eterna. E para não sermos condenados ao fogo eterno do inferno, para não perdermos as nossas almas, para não sermos danados eternamente, nós estamos dispostos a tudo, até mesmo a perder esta vida. E é isso que os mártires vivem. Vejam que o modelo de homem corajoso para os pagãos é o herói, é o soldado com a espada na mão, que vai para a guerra. O modelo de herói para nós cristãos são os mártires. Homens e mulheres dispostos a perder suas vidas porque Jesus vale mais do que a vida. Dispostos a perder suas vidas para não negar nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que raça de traidores que nós nos tornamos, meus irmãos. Vejam que raça de gente covarde, de vermes mesquinhos que nós nos tornamos. Vejam que raça de gente sem valor, sem brio. Não somos sequer homens. Nós somos um bando de maricas. Por quê? Porque agora nós rimos do sacrifício dos mártires. Os mártires deram suas vidas para não sacrificar aos ídolos, para não ir para as religiões pagãs, para não negar Jesus. E nós, com o macroecumenismo, com o pluralismo religioso, com o politicamente correto, dizemos: todas as religiões são maravilhosas. Qual é o problema de você oferecer um despacho para Ogum, Oxóssi, Olorum, o Escambau A4, Iemanjá? Gente, é a cultura, é a cultura. Nós precisamos ser tolerantes com a cultura. Me desculpe, você está rindo do sangue dos mártires. E você é um verme desprezível se você faz isso. Que raça de padre você será se você está rindo, escarnecendo? Me desculpem, vou descer o nível. Vou falar uma coisa de baixo calão. As senhoras aqui presentes me desculpem, mas eu vou falar. Você está mijando no túmulo dos mártires. Você está mijando no túmulo dos mártires, seu sem vergonha, seu safado. Porque você está dizendo para eles assim:
Não era pecado, não era pecado, nha, 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 nha. Bobão, sua bobinha, você deu o seu sangue, você morreu, você enfrentou os leões, você derramou o seu sangue, você teve a cabeça cortada, foi colocado, jogado na fogueira, queimado vivo, para não negar Jesus, para não sacrificar aos deuses pagãos falsos. Você deu sua vida, mas meu irmão, essa vida é o bem supremo. Você não devia ser tão escrupuloso. Você deveria ter dito assim: não, vamos ser tolerantes. É a cultura greco-romana. Nós cristãos estamos vindo com a cultura diferente. Vamos tolerar a cultura greco-romana. Vamos oferecer sacrifício aos deuses, não tem problema. A gente cruza os dedos assim, ó, não valeu, não valeu. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que uma igreja que pensa assim não é a mesma igreja dos mártires. Uma igreja que pensa assim não é a igreja dos mártires. E eu quero estar fora dela e quero estar na igreja dos mártires. Eu quero estar na igreja de sempre. Não nesta invenção balorda, ridícula, desprezível, desta igreja modernosa, que só quer saber de acariciar o mundo. Na página inicial do meu site, tem uma frase do cardeal von Balthasar, dizendo assim: Nosso Senhor disse: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Meditemos bem nesta frase de Nosso Senhor antes de fazermos um acordo com o mundo moderno. A igreja pode sim dialogar com o mundo moderno. A igreja pode sim dialogar com as outras igrejas e religiões. A igreja pode sim dialogar e amar e servi-los, mas sem capitular a verdade. Sem nos acovardarmos diante do fato de que a verdade ela é única. Pode ser que a gente não conheça toda a verdade, mas estamos buscando a verdade. E essa verdade se revelou em Jesus Cristo plenamente. Pode ser que eu não conheça totalmente Jesus Cristo, mas eu preciso buscar Jesus Cristo, conhecê-lo e servi-lo. Agora, se existe a virtude máxima de um rei, a virtude máxima do rei é a virtude da coragem. É a virtude de dar a vida. Então, como é que eu posso lutar? Na minha vida moral eu preciso fazer duas coisas: deixar de cair na sedução do pecado. Isso acho que a maior parte de vocês já tentam, né? A gente foge das ocasiões, foge dos prazeres, foge disso, foge daquilo. É sobre isso que trata todo o primeiro volume do meu livro Um Olhar que Cura. Essa parte inicial da luta para a saúde espiritual, que é sair da luxúria, da gula, da avareza, que são essas paixões mais rudes que nos atraem através do prazer que elas provocam. Mas existe todo um outro lado que a gente precisa trabalhar, que é o lado da fortaleza. Então vamos entender aqui rapidamente. Eu não vou poder dizer tudo, porque o tempo urge, mas é importante que vocês tenham ideia da antropologia que está por trás disso. Primeiro, Deus, quando nos fez, nos deu a ira. A ira não é uma invenção do demônio, ela está no homem. Confere? Vocês acham que a nossa capacidade de nos irarmos foi uma invenção do demônio, ou Deus colocou essa capacidade em nós? Isso é mais ou menos como o sexo, né? O sexo, a capacidade de fazer sexo, foi invenção do demônio ou foi criação de Deus? Foi criação de Deus. Agora eu posso usar mal e aí se torna pecado.
A mesma coisa, a ira. A capacidade de ira é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu posso usar mal, e aí se torna pecado. Mas por que é que Deus me deu a ira? Deus me deu a ira para combater o mal. Os santos padres usam uma comparação bonita, eles dizem assim, que a ira é como um cão de guarda que Deus colocou na porta da alma. Quando vem uma investida do demônio, ele vai e com a ira dele, né, com aquela sanha de cachorro bravo, vai contra a maldade. Deus nos deu isso é um presente de Deus. Agora, nós recebemos a ira para nos irarmos contra o mal, para nos irarmos contra o pecado, e o que é que a gente faz? A gente se ira contra o irmão, aí se torna pecado, e é deste pecado que eu vou tratar no segundo volume, quando eu falar da paixão da ira. Mas existe uma forma de usar bem a ira, isso se chama coragem. Usar bem a ira quer dizer o seguinte: como é que eu irei usar a minha coragem, a minha ira de forma adequada? Através desta capacidade de enfrentar o mal, mesmo que isso me leve à morte. E enfrentar o mal, meus irmãos, dentro de nós, em primeiro lugar. Eu não me canso de repetir isso, porque se você começa a combater o mal fora de você, você se lascou. Porque fora de você, você vai se tornar uma pessoa intolerante, vai começar a jogar as pessoas na fogueira, e a igreja, durante algum tempo, ficou desorientada, sem entender que Jesus não é alguém pelo qual a gente mata, Jesus é alguém por quem a gente morre. Entenderam? É aí que existe o herói cristão e é o mártir. Então, o modelo da ira bem usada é o martírio. Por incrível que pareça, essa coragem, esse valor, essa força. Eu quero aqui colocar um exemplo que pode parecer estranho, o exemplo mais inusitado, mas eu quero colocar o exemplo da Virgem Maria, como mulher forte. Como diz o livro dos Provérbios, a mulher forte quem encontrará. Eu peguei uma mulher, para vocês verem que a coragem, a fortaleza, é uma virtude típica dos homens. A própria palavra coragem, fortaleza, em grego o nome grego é Andreia. Andreia vem de aner, que quer dizer homem, virilidade. É algo viril, forte, másculo. Acontece que essa virtude, que se vê facilmente nos homens, ela se torna mais admirável nas mulheres. O livro dos Provérbios pergunta: a mulher forte, quem a encontrará? Nós a encontramos, é a Virgem Maria. E eu vou mostrar para vocês a fortaleza da Virgem Maria como exemplo de combate ao pecado, mas eu vou fazer isso a partir de um texto, que é o livro de Esther. Vocês já celebraram, já participaram de missas em que foi tomada essa coisa do livro de Esther? Esther vai lá diante do rei Assuero, não é? Quem não sabe qual é a história do livro de Esther? A história do livro de Esther é o seguinte: o rei fez um decreto que iria matar todo o povo judeu. A rainha Esther era rainha, mas sem que o rei soubesse, ela também era judia. E Mardoqueu vai até a rainha, manda um recado para a rainha e diz: olha, faça alguma coisa. Mas a rainha diz para Mardoqueu: eu não posso, porque já faz muito tempo que o rei não me recebe, e existe um decreto real que se alguém entrar na presença do rei sem a permissão dele, sem ser chamado, essa pessoa deve ser morta, a não ser que o rei estenda o cetro, e aí ele concede a indulgência da pessoa estar presente. Mas o rei é terrível.
Então, vocês já ouviram essa leitura da rainha que se embeleza, ela faz 3 dias de jejum, põe o povo inteiro para rezar, se embeleza e vai lá na presença do rei, intercede pelo povo, o rei se compadece, estende o cetro, vê a beleza dela e então salva o povo. Isso daí é usado na liturgia para simbolizar a Virgem Maria que intercede por nós. Muito bem, ótimo. Cuidado, porém, Esther simboliza a Virgem Maria, mas Assuero, o rei, não simboliza Deus. Atenção! Deus não é um rei cruel, do qual a Virgem Maria tem medo, e que é uma ameaça de morte para ela. Então, cuidado com as analogias aqui, hein? Esther simboliza a Maria, mas o rei não simboliza Deus. Explico agora que esta passagem de Esther é um exemplo de valor, de mulher forte, corajosa, de fortaleza. A grandeza da mensagem de Esther não está tanto na questão da intercessão, como na questão da força, a fibra dessa mulher. Esther chega e manda um recado para Mardoqueu e diz: olha, se eu for lá eu vou morrer. Olhem a palavra de Mardoqueu. Mardoqueu responde para ela, diz assim, Esther capítulo 4, versículo 13: não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu e tua família morrerás. Quem sabe se por isso mesmo chegaste à realeza, para que em tal situação estivesses pronta para agir. Gente, essas palavras de Mardoqueu são extraordinárias. Eu penso em algumas dioceses aqui no Brasil, tem pequenas dioceses que estão preservadas. Pequenas não, às vezes são dioceses grandes, mas dioceses que estão preservadas. Vocês vêm ao Renascem e dizem: meu Deus, na minha diocese não acontece isso. Você ouve o relato de outros seminaristas, né? Falando de desmandos no meio do clero, perseguições no seminário, gente contra o Papa, heresia sendo ensinada em sala de aula, não sei o que, etc e tal. Alguns que vivem nessas dioceses, que são raras, mas existem e são protegidas, podem dizer: ufa, ainda bem que na minha diocese não tem isso. Essa é a atitude inicial de Esther, que diz assim: ufa, ainda bem que eu estou no palácio real. Mardoqueu diz para ela: não pense que você vai salvar a sua vida, porque você está no palácio real, porque você está num seminário protegido, porque você está numa paróquia de ouro, porque você está na sua pequena ilha de paz. Mardoqueu diz para Esther: se você não agir agora, a salvação e a libertação virão aos judeus. A salvação virá, a libertação virá, não por você, virá de outro lugar. Não pense que Deus depende de você. Se você não colaborar com a salvação do povo de Deus, a salvação virá de outro lugar e você perecerá. Deus colocou você, Esther, no palácio real. Para quê? Você, privilegiada, tivesse a ocasião de colaborar com Deus. Isso é um privilégio. Dar sua vida para colaborar com Deus. Agora, se você não fizer isso, se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe, Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora,
sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado, ao inferno com Satanás e com seus anjos. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo das trevas. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, raça de víboras e não de Abraão. Deus salvará o seu povo, apesar de você. Mas se você foi colocado no palácio real, se você foi colocado no seminário, se você foi colocado no sacerdócio, se você foi coroado de glória e de esplendor no dia da sua ordenação, com vestes de rei, revestido de casula, ungido como um rei, se você é rainha como Esther, se você é rei, sacerdote do Altíssimo, é porque Deus quer usar você para a salvação do seu povo. Se você, víbora perversa, trair esta vocação, Deus salvará o seu povo sem você, e você perecerá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus nos fez sacerdotes para fazermos o bem à sua igreja. E precisamos estar dispostos a dar a vida. Seja homem, e não um espectro de homem. Viril, corajoso e de valor. Dê sua vida. O martírio é o heroísmo cristão. No entanto, meus queridos, Esther responde. Esther diz assim: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa, e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu, com minhas escravas, jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei. E agora vem a parte mais importante. Mesmo contrariando o preceito, e se for preciso morrer, morrerei. Se for preciso morrer, morrerei. Reúna o grupo de oração. Jejue. Peça oração e jejue junto com ele. E se apresente com coragem ao rei. Se for preciso morrer, morra. Por que é que eu disse que Esther é exemplo da Virgem Maria? É figura da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria também teve essa coragem. A Virgem Maria também, através da sua entrega a Deus, quando o anjo disse a ela: você vai ficar grávida, ela sabia que ela precisava da coragem de um mártir para aceitar aquela gravidez, porque ela seria apedrejada. Esse é um dos exemplos. A coragem de Maria de estar de pé lá, diante da cruz do seu filho. Maria, mulher de valor e de coragem, que enfrenta a morte, mas faz a vontade de Deus. Ela é a mãe dos sacerdotes e é o exemplo para os sacerdotes. Quando uma mulher tem o valor e a coragem, ela brilha muito mais do que o valor e a coragem nos homens. Porque de um homem se espera isso, mas de uma mulher frágil, que sempre procura proteção, a mulher forte, quem a encontrará? Maria. Ninguém nunca fez isso.
Mas me vem às vezes a imagem da Virgem Maria como uma guerreira, com espada na mão, couraça e capacete. Mulher de valor, coragem, e que enfrenta a morte. Na prática, como é que nós vamos viver isso nos nossos seminários? Você já entendeu? Você entendeu que nós precisamos ter a coragem de morrer para não pecar, a coragem de morrer para não trair. Bom, primeira coisa, eu não sei em que seminário você se encontra. Tem seminário bom, tem seminário menos bom. Tem seminário que é um pequeno palácio real onde você está protegido, tem seminário que é um campo de batalha. Bom, não sei onde você se encontra, mas onde quer que você se encontra, saiba o seguinte: você não está no seminário para mudar o seminário. Você está no seminário para mudar você. Então não queira agora começar a dar conselhos para o seu reitor, infernizar a vida do seu bispo, infernizar a vida dos seus companheiros, dos professores na sala de aula, querendo combater um combate que por ele mesmo está fadado a se perder. É evidente? É evidente que você, seminarista, se você está numa guerra e a sua tropa é pequenina e vem contra você, você tem 1000 homens e vem contra você 10.000, você vai mandar um emissário de paz, diz Nosso Senhor e nos aconselha Nosso Senhor, para negociar a paz, para que você, quando tiver mais forças e tiver mais homens e tiver mais tropas, poder atacar. Você no seminário, você está numa posição muito frágil. O reitor pode não colocar você para fora do seminário por você ser fiel ao Papa, mas ele pode pôr você para fora do seminário porque você derrubou um prato na cozinha e está dando prejuízo para o seminário. Porque você atrasou para a oração da manhã. Alguma desculpa, gente, vai sempre se achar para colocar um seminarista para fora. Isso é uma das desonestidades da vida de formador que eu mais abomino e que eu mais evito. Quando eu ponho o seminarista para fora, ele sabe com todos os S's e R's porque é que ele está indo embora. Mas como o reitor também tem o pecado original, por incrível que pareça, né? Eu pareço tão perfeito, mas eu tenho o pecado original. Brincadeira. Mas como nós somos pecadores, pode acontecer que haja essa desonestidade de mandar a pessoa para fora por um motivo alegando outros. Então, a posição de quem está num seminário onde é perseguido é muito frágil. Não queira mudar o seminário. Você mudará o seminário quando você for reitor. Agora você não é reitor. Você mudará o seminário quando você for bispo. Agora você não é bispo. Agora você não será nem reitor e nem bispo se você for idiota o suficiente de colocar sua cabeça no toco para ela ser decepada. Então não seja louco. A coragem de um seminarista se manifesta, em primeiro lugar, em resistir à maldade dentro de si mesmo. Comece o combate dentro de você. Você não está no seminário para mudar o seminário, você está no seminário para mudar você. Depois, como padre, com toda prudência, você começará a mudar as coisas. E eu sugiro que a melhor forma de mudar uma diocese é começar a trabalhar seriamente pelas vocações e preparar muito bem os rapazes que vão entrar no seminário e acompanhá-los diante dos perigos que eles irão enfrentar dentro do seminário. Então, a primeira coisa, meu irmãozinho, se você teme a Deus, se você quer ser um padre santo, se você quer ser de Deus, a sua primeira missão é chegar a ser padre.
Não, mas eu quando for padre, eu vou usar batina como o padre Paulo. Aí o idiota sai no pátio do seminário de batina e vai ser expulso. Meu irmão, põe sua camiseta, sua calça jeans e vai estudar. Larga de frescura. Seja homem e vá ser padre. Não queira começar a batalha pela farda, pelo uniforme. Não é por aí que se começa. A batalha começa aqui dentro de mim. Tem uma pessoa que precisa converter, é você. Tem uma pessoa que precisa tomar vergonha na cara, perseverar e ter fé até o fim, é você. Tem uma pessoa que precisa conhecer os dogmas e os ensinamentos da igreja, é você. Tem uma pessoa que não pode trair e que tem que perseverar até o fim, é você. Una-se aos bons, ajude os bons. Amanhã nós vamos falar disso. Vamos falar de fraternidade sacerdotal. Vamos falar desse companheiro de trincheira. Tem gente que acha, quando a gente fala de amizade sacerdotal, acha que é um ECC, né? Um encontro de casais com Cristo. Tem nada a ver, gente. Um padre que é amigo meu não é um padre que eu vou ficar olhando nos olhos dele, suspirando e dizendo: ai. Um padre amigo meu é um companheiro de trincheira, que se ele for baleado do meu lado, eu não vou deixá-lo sozinho. E vou carregá-lo até o lugar protegido e curar das feridas dele. Porque é isso que eu espero dele quando eu for baleado, quando eu for atingido. Companheiros de trincheira, soldados juntos na mesma guerra. Isso é amizade sacerdotal. Um padre que é amigo do outro, são amigos porque olham na mesma direção, porque têm os mesmos sonhos, porque têm os mesmos ideais. E quantas vezes é necessário a gente buscar essa amizade sacerdotal? Mas isso nós vamos falar amanhã. Hoje, o que nós precisamos falar é do combate ao mal. Coragem e valor. Fibra e força. Gente, é evidente que todos os demônios neste mundo são pacifistas. Entende? Porque a arte do demônio é a seguinte: ele instiga os maus. Os maus, no mundo em que nós vivemos, os maus são destemidos, são audazes, e os bons são tímidos e covardes. Esse é o mundo no qual nós vivemos. O cara não tem vergonha de, na paróquia dele, fazer uma missa em que o nome de Deus é profanado, falando de Olorum, de Oxum, de Tupã, de não sei o quê. Faz missa para zumbi, e os bons têm a covardia de colocar uma musiquinha em latim, umazinha que seja, na missa. Ah, não, porque vão falar mal de mim. Quer dizer, a coragem virou apanágio exclusivo dos maus. Desculpem as senhoras aqui presentes, mas vou baixar o nível outra vez, porque eu estou falando para homem. Você sabe que homem só entende palavrão, né? Então, como eu sou sargento da tropa, o sargento, para ele falar direito as coisas, ele precisa xingar a tropa, né? Então, os maus são corajosos e os bons é um bando de bunda mole, calça frouxa, um bando de mariquinha. Não preciso descer mais o nível não, né? Você já está entendendo, né? Não
precisa descer mais do que isso. Aquele palavrão que você pensou é esse que eu quero dizer agora. É esse. Toma vergonha na cara e seja homem. Esse negócio de ser padre, gente, é coisa para homem. Se você não é homem, se você não está disposto a honrar suas calças, você trata de caçar rumo na vida. Vá para outro lugar. Entre, se inscreva numa associação de direito dos homossexuais. Faz um bem maior para a humanidade do que ser padre desse jeito. Se você quer ser padre e quer trair a igreja, desista. Entre no tráfico de drogas. O mal para a humanidade é menor do que ser padre e traidor. Nós precisamos ser fiéis. Agora, faz parte da fidelidade. Quando o teu país foi invadido pelas tropas inimigas, faz parte da resistência se esconder, né? Quando as tropas nazistas entraram na França, a resistência francesa, o que fez? Se escondeu, evidente, são minoria. É melhor uma resistência viva, né, do que eu morrer inutilmente. Vejam, quando a gente diz que a gente tem que estar disposto a morrer, não quer dizer que a gente tem que ser idiota, suicida. Eu estou disposto a morrer. Mas é como São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago, na hora que se apresentou o martírio para ele a primeira vez, ele se escondeu. Por quê? Ele disse, não posso agora porque meu povo precisa de mim, eu sou o bispo. Se eu morrer agora, eles vão ficar desorientados. Anos depois, que ele já era velho, ele já tinha feito bem para a diocese dele, e se apresentou o martírio outra vez, dessa vez ele não fugiu. Morreu. E morreu mártir, não porque era covarde antes, ele antes fugiu, não porque era covarde. Mas por quê? Porque a coragem, a fortaleza é uma virtude que é moderada pela razão. A razão tem que ser a luz que nos guia, a prudência. Então, nós precisamos combater o mal. Projeto de vida, bem prático. Vamos ser bem práticos. Projeto de vida, primeiro, número 1, combater o mal dentro de mim. Número 2, ajudar o meu companheiro, que é de boa vontade, que está junto comigo na trincheira, que sonha os mesmos sonhos e quer ser um padre de verdade. Ajudá-lo. Ser colega. Ele foi baleado, vai lá e cuida da ferida dele. Um dia o baleado vai ser você. Então, dentro do seminário, você luta pela sua fidelidade e procura os bons para fazer o bem. Porque não se preocupe, não vai faltar gente ruim dentro do seu seminário. Não vai, gente, não suponha que todo mundo que é seminarista tem fé. Não suponha que todo mundo que é padre tem fé. Posso dizer? Eu vou dizer. Posso? Eu vou dizer. E não suponha que todo mundo que é bispo tem fé. Por quê? Graças a Deus, a grandíssima esmagadora maioria dos bispos tem fé. A grandíssima esmagadora maioria dos padres tem fé. A grandíssima esmagadora maioria dos seminaristas tem fé. Tímidos, bunda mole, mas tem fé. Agora, só que você tem que procurar gente que esteja disposta a mudar a igreja para melhor. A igreja precisa de reforma. Nós vivemos tempos de crise. Nós vivemos um tempo em que os maus são audazes e os bons são tímidos. Tem muita gente que diz, Padre Paulo, o senhor é doido, né? O senhor fica dizendo essas coisas, todo mundo dizia, não é que Padre Paulo vai ser bispo, mas dizendo essas maluquices aí, vai ser bispo de jeito nenhum. Gente, a igreja não precisa do silêncio de padre.
Se o preço para ser bispo é ficar calado, então vamos pagar esse preço? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não tenho vocação episcopal, eu tenho vocação para ser padre. Então eu quero realizá-la e é agora. Eu já tenho 17 anos de padre, eu não vou ficar esperando. O que é que eu vou esperar mais com 17 anos de padre? Ou eu vou ser padre agora de verdade, ou eu não vou ser padre nunca. Se a igreja não quer bispo que fale a verdade, então eu também não quero ser bispo de uma igreja assim. Compreende isso? Eu já disse muitas vezes que eu não tenho vocação para bispo. Tenho vocação para ser pai de bispo, é diferente. Eu quero que muitos dos seminaristas a quem eu ajudei e fiz o bem na minha vida sacerdotal sejam bons bispos no futuro. E com a graça de Deus, se Deus quiser, vou morrer padre. Pretendo, é projeto de vida, não é autodestruição, não estou me autodestruindo. Não, eu só acho que o silêncio não irá ajudar a igreja. Nós precisamos chamar a doença com o seu nome. Na finalidade do meu site está lá escrito. Por que é que eu fiz esse site? O meu site existe porque a igreja do Brasil sofre de AIDS espiritual. O que é AIDS? Um organismo sadio, quando vem a comida, ele diz: "Ah, minha amiga", e abraça a comida e recebe a comida. Quando vem um vírus, o organismo sadio diz: "Ah, o inimigo", soa o alarme e combate o inimigo. O organismo aidético, ele é assim: vê a comida e diz: "Ah, minha amiga", e abraça a amiga. Aí ele vê o vírus e diz: "Não, eu não vou dizer que é meu inimigo, senão ele vai ficar machucado, né?" A sensibilidade do vírus, coitadinho. Vírus é uma coisa muito feia, eu não vou chamar ele de vírus. Então vamos ser politicamente corretos. "Oh, meu amigo", e abraça o vírus e morre. O organismo aidético, ele não é capaz de soar o alarme quando o vírus está invadindo o organismo. A igreja do Brasil sofre de AIDS espiritual. Nós estamos cheios de heresia e de infidelidade. E não somos capazes de chamar a heresia e a infidelidade com o nome feio que ela tem. Não, é um pensamento diferente. É a diversidade. Enquanto isso, os maus são ousados e os bons tímidos. Então, meu irmão, vamos entender que nós estamos sofrendo de AIDS espiritual. Comece a chamar heresia e pecado dentro de você com o nome de heresia e de pecado. Agora veja só. É importante que você saiba que agora, no estágio de seminarista que você se encontra, você tem que se formar para aquilo que é o combate verdadeiro, e é dentro de nós. O campo de batalha está dentro de nós. E esse campo de batalha começa dentro de você. Não seja suicida, não se entregue à morte facilmente assim. Resista, fique no seu lugarzinho, seja um bom seminarista, seja obediente, fiel a Deus, não compre briga com ninguém desnecessariamente, seja gente boa e chegue a padre, porque a igreja precisa de você. Homens de coragem e que queiram combater o mal dentro de si mesmos. Quando o povo vir que nós estamos querendo combater o nosso próprio pecado, o povo irá se animar e vai começar a combater o pecado dentro de si mesmos. É assim que o mundo vai mudar, é assim que vamos ter uma igreja melhor. Combatentes, e a trincheira está dentro de nós. Amém.